Esse é o curso Tutela Jurídica da Paisagem, em que é um material complementar ao livro Tutela Jurídica da Paisagem, com o mesmo nome. E essa nossa primeira aula eu vou tratar sobre a origem e o conceito de paisagem. A paisagem tem duas origens. Uma oriental, do século IV, na China, né, que tinha uma palavra já que chamava Sanshui, que era a mistura da montanha e da água. E na área ocidental, na Europa, a partir do século XV, que vem do termo Landschaft, que tinha uma ideia territorial, política, ou também, já mais na França, com o termo paisagem, que era lugar de vista. Então, a origem da paisagem teve duas localidades, uma no Ocidente, outra no Oriente. No Oriente, com mais antecedência, na ideia de montanha, água, paisagem natural, a conciliação do homem na natureza, e no Ocidente, com duas localidades, ou na França e também na região da Alemanha, na região dos países nórdicos, com uma diferença de que, mais nessa região de Alemanha, tinha esse conceito de unidade territorial, de ocupação, e na França, com esse termo paisagem, mais daquilo que se descortina à vista, aquilo que se pode ver. Então, na China, por exemplo, as pinturas antigas sempre tinham essa ideia de conciliação do ambiente natural, da água, da montanha. Já no Ocidente, com a presença do homem no ambiente natural. Também aqui outra pintura de Albrecht Dürer, né, já mostrando nesse século XV essa ideia de uma paisagem integrada, cidade, montanha, ambiente natural. E a paisagem, uma característica principal dela é a interdisciplinariedade, a participação de vários profissionais que atuam para chegar no conceito de paisagem, no ordenamento de paisagem, como mudar essa paisagem. Então você vê desde a arte, com a pintura, a poesia, a literatura, as primeiras viagens de aventureiros que passavam a descrever aqueles ambientes longínquos, passando então pela filosofia, depois já a geografia física, que traz um sistema ecológico na análise, a geografia humana, que incorpora como o ser humano interfere na paisagem, fazendo estradas, construindo casa, fazendo plantações, e especialmente a geografia humana traz essa interpretação da paisagem. E a partir daí, a arquitetura, o urbanismo, já numa paisagem mais urbana, não só na paisagem rural, e a história, porque um elemento essencial no conceito de paisagem é a ocupação do homem, o quanto tempo o homem está naquela paisagem e como ele interfere nessa modificação, como a presença humana modifica aquele ambiente natural, trazendo essa ideia de paisagem. Nós temos também uma participação muito importante da área da psicologia, porque, como eu vou abordar mais adiante, a paisagem interfere na forma como as pessoas sentem o ambiente, na forma como elas se comportam, e esse estudo da psicologia ambiental é muito importante nesse conceito. E, por fim, a própria ecologia, a ecologia da paisagem, que verifica como a interação humana, a interação do ambiente, do meio biótico, da fauna, da flora, interfere nessa questão da paisagem. E o conceito de paisagem foi modificando com o tempo. Ele começou com uma visão anteriormente da proteção do belo, da singularidade, da excepcionalidade, daquele conceito que só era paisagem aquilo que era muito bonito, muito diferente, muito excepcional. O Grand Canyon, o Cristo Redentor, aquelas paisagens históricas, a cachoeira, as cachoeiras, as quedas d'água, só questões excepcionais que isso veio refletido
uma boa parte na nossa legislação. Por exemplo, quando a Constituição Federal fala em paisagens notáveis. Por exemplo, na portaria do IPHAN, que trata de chancela, que fala de paisagem peculiar. A Convenção da Unesco de Patrimônio, que fala em valor universal excepcional. A nossa própria lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, também fala que se pode criar uma unidade de conservação para proteger uma paisagem de valor excepcional, uma feição natural, uma beleza cênica. Tudo isso era uma visão que se tinha elitista da paisagem. Essa visão hoje não é mais aceitável pelo direito, uma vez que, a partir do Convênio Europeu de Paisagem, que se estabeleceu um novo conceito que paisagem é todo aquele ambiente que circunda, inclusive as paisagens comuns, as paisagens urbanas, as paisagens naturais, aquilo onde a pessoa vive e ela tem um apreço, uma valorização por aquilo. Inclusive, a ideia de paisagens degradadas, lugares que estão degradados, também entram no conceito de paisagem. Por quê, meus alunos? Porque isso vai fazer uma grande diferença nos instrumentos jurídicos em que nós vamos lidar para a proteção da paisagem. Se eu trabalho com uma ideia só de paisagem excepcional, só com aquilo que tem uma excepcional beleza cênica, como que eu vou trabalhar, por exemplo, com a ideia de uma paisagem urbana cotidiana em combater a poluição visual, em combater a poluição lumínica, em combater a poluição sonora? Então, hoje, nós partimos dessa visão elitista, em que só se considerava paisagem aquilo que era belo, aquilo que era excepcional, aquilo que era muito diferente, aquilo que era peculiar, para uma mudança de visão democrática que tenha ligação com a qualidade de vida e com o pertencimento, o valor que as pessoas dão para aquele local que se considera a paisagem. Então, nós temos hoje essa visão democrática e um exemplo maior no ordenamento jurídico mundial é o Convênio Europeu de Paisagem. E o conceito de paisagem hoje partiu daquele que era um conceito original, que era o lugar onde se descortina a vista, o ponto de vista, uma questão muito ligada ao visual, passou pela geografia, mais com uma ideia de habitat, reino, uma divisão ali. Depois, muito se falou da paisagem ligada muito ao ambiente natural. Outros conceitos trazem a paisagem mais como um planejamento, tá? Mas, como diz Ribeiro, é importantíssimo que a gente defina um conceito de paisagem que seja amplo, porque na definição desse conceito de paisagem, o regime jurídico que nós formos estabelecer vai ter ligação com esse conceito anterior. Se eu trago um conceito de paisagem só, muito ligado à vista, à beleza, eu abandono toda uma parte de que eu possa trabalhar com essa paisagem como essencial à qualidade de vida, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, o Ribeiro traz que é necessário que se esteja atento ao fato de que as escolhas realizadas na definição da noção de paisagem, em qualquer trabalho, interferirão no seu resultado final, pois a adoção de uma abordagem em detrimento de outra deve, invariavelmente, levar a diferentes conclusões em pesquisa sobre um mesmo objeto. Então, é por isso que nós precisamos adotar um conceito de paisagem não elitista, não restrito, mas sim um conceito amplo, porque esse conceito amplo de interação entre homem, natureza, meio e pertencimento nos permitirá a utilizar essa paisagem como instrumento jurídico de proteção e de melhoria da qualidade de vida. Então, por exemplo, num plano diretor de uma cidade em que vai tratar da paisagem, se eu tenho uma visão elitista da paisagem, de só proteger o belo patrimônio histórico, eu esqueço toda aquela paisagem urbana, cotidiana, que faz a diferença na nossa vida. Então, é por isso que
a gente traz esse conceito essencial da paisagem. Essa, então, foi a nossa primeira aula, que eu tratei do conceito de paisagem, da origem e da importância de mudar desse conceito elitista, exclusivamente do belo, do excepcional, do peculiar, para um conceito amplo de paisagem.